Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Eu sou o professor Júnior, tá? É um grande prazer conhecê-los. Nós vamos estar aqui à frente de mais um módulo, né? Um módulo da disciplina de informática, onde a gente vai poder desenvolver, né, o conhecimento do AutoCAD, beleza? Nós vamos ter aí uma série de aulas, todas elas baseadas nos princípios básicos das funções do AutoCAD, para que ele é usado, qual é aonde o AutoCAD pode ser usado, quais as suas principais funções, enfim, uma série de ideias, propriedades e, claro, o estudo em si do uso do programa. Nós vamos aqui falar sobre em cada módulo, né, em cada aula, nós vamos falar sobre algumas funções específicas do AutoCAD. Lembrando, pessoal, isso é muito importante, né, a gente frisar, que o AutoCAD, ele, por ser um programa gráfico, ele abrange, né, diversos setores, diversas áreas de conhecimento e diversas áreas de aplicações. Quando a gente, isso se ouve muito, né? Quando a gente ouve falar em AutoCAD, uma das coisas mais rápidas que vem assim na sua cabeça é desenho, né? Desenho, arquitetura, engenharia civil, enfim. O AutoCAD mesmo, ele é um programa que você pode usar em vários setores, diversos setores. É óbvio que o uso, a maneira, né, do próprio programa se desenhar, ela ajuda, né, a trabalhar principalmente na área de edificações, que é uma área que requer realmente plantas baixas, corte, uma série de coisas que o AutoCAD é um dos programas favoritos para isso. Mas não só isso, né? O AutoCAD a gente tem ele como um dos principais programas para desenvolvimento de gráficos de desenhos animados, desenhos em 3 dimensões. Então, se usa muito o AutoCAD também para modelagem. Enfim, a quantidade de funções que o AutoCAD tem ele é muito grande. Fora as outras aplicações, né? O AutoCAD é um dos programas da Autodesk. Dois. Existem vários outros, cada um dentro da sua específica função, né? Por que que eu poderia usar o AutoCAD? Para uma determinada função. E partindo desse princípio, eu já deixei aqui na tela a famosa interface do software, né, do programa. Lembrando a vocês que esse AutoCAD que eu estou usando aqui na minha máquina é da versão 2013, tá bom? Existem versões mais atuais? Sim, com certeza existem. A base de conhecimento do programa, ela independe da versão. A versão, ela melhora? Sim, com certeza. Mas a base de aplicação nessa que a gente vai iniciar do zero, né, lá do início, então qualquer versão que você tiver, qualquer versão que você puder ter na sua casa, não vai ter problema nenhum, porque todas vão seguir o mesmo fluxo, o mesmo ritmo. É importante também frisar para vocês que você pode utilizar o AutoCAD estudantil, que é o AutoCAD que você baixa do próprio site da Autodesk. Lá você você precisa fazer um cadastro comprovando a legitimidade de estudante, né? E aí você consegue trabalhar com o programa da versão estudantil, que não é a versão profissional. A versão estudantil ela é limitada a algumas ferramentas, coisa que não acontece na versão profissional. Na versão profissional você tem ferramentas todas liberadas, né? Mas na estudantil não. Na estudantil você tem ali uma gama de ferramentas padrão para uso estudantil. Beleza? Bom, nós temos aqui na nossa interface um programa, se você
percebeu, né, um programa com muitas figuras, né, muitas imagens, figuras, ícones, né, muitos ícones. Existem muitos programas gráficos que você utiliza, que a gente chama de plugins, né? Plugins, né? O que seria plugins? Plugins no software é o que alimenta, né, esse programa para utilizar novas ferramentas. No nosso AutoCAD aqui, a gente tem a base mínima do AutoCAD, que são essas barras que a gente vai ver agora, tá? Mas percebe-se você que por ele ser um programa gráfico, mas com base técnica, né? O que eu quero dizer com isso? Não é igual o Photoshop, o Paint e o CorelDRAW, que são programas gráficos na qual exige muito mais habilidade e criatividade do usuário. Você percebe que quem mexe no Photoshop, ou quem já viu, né, o Photoshop ele não trabalha direcionalmente. O que quer dizer isso? Ele não tem um modelo ali para você se guiar. O modelo é você, é a sua criatividade que vai dar andamento ao seu trabalho. O AutoCAD, ele é um tipo de programa técnico, onde você determina funções e ele executa, né? Você vai notar durante as aulas que tudo é tecnicamente aplicado, né? São números, são diretrizes, são eixos, são formas, que tudo isso aí vai se juntar e vai gerar um projeto. Quando você cria um arquivo em AutoCAD, você está fazendo um projeto. Esse projeto pode ter várias guias, né, que a gente vai ver aí mais tarde. Então, esse meu projeto de AutoCAD pode ter 5 folhas, pode ter 3 folhas. O que significa isso? Significa que você tem 3 guias, mas apenas um projeto. Muito bem. Vamos entrar aqui no nosso primeiro item, o seguinte, ó, um minutinho. Muito bem. Vamos aqui apresentar para vocês alguns itens fundamentais para o nosso início, né? Nosso começar a andar no programa. Vamos lá. Eu tenho aqui uma interface completa, onde ela é subdividida em barras e guias, ok? Barras e guias. O item mais importante aqui, para quem está iniciando, é esse Azinho aqui em cima, tá vendo? Esse A. Justamente o ícone do programa, né? Eu vou clicar nele e você vai ver ali algumas ferramentas, algumas opções que são bem parecidas com diversos outros programas gráficos, né? Eu tenho aqui o New, né? Lembrando que o programa é todo em inglês. Existe versão em português, professor? Tem versão em português. Você precisa lá procurar, baixar lá no Autodesk, ver lá o idioma, né? Que você consegue ele em português. Bom, tá aqui, ó. New, novo projeto. Open, né? Abrir um novo projeto, um projeto já salvo, né? Digamos assim. Save, salvar, né? Salvar como, o famoso Save As. Exportar, isso aqui também é imprescindível quando você desenvolve um projeto e você quer que esse projeto seja salvo com alguma outra extensão, você pode usar o exportar, né? Eu posso exportar em PDF, que é uma das extensões onde você consegue abrir no celular, abrir no tablet, no próprio computador, né? É uma das ferramentas, uma das extensões aí mais usáveis. Publish, né? Publish em inglês é publicar, né? O que eu vou publicar? Eu vou publicar isso em algum lugar. Eu posso, durante o meu projeto, eu posso enviar esse projeto por e-mail para alguém. Para esse alguém, por exemplo, fazer uma análise do que eu estou fazendo, né? Vamos supor que você é um cadista e você está realizando um projeto e precisa que alguém aprove esse projeto para você andar com ele. Então, você daqui mesmo do próprio programa, você envia esse seu projeto por e-mail para alguém
esse alguém autoriza e você continua seu trabalho. Print, o famoso imprimir, né? Lembrando que a impressão usando o AutoCAD, existem alguns itens aí muito importantes que a gente vai ver, né, mais à frente. Quando a gente parte do princípio de impressão, você lembra do Word. Vou imprimir uma folha lá de texto, né? Vou imprimir um trabalho, por exemplo. Aqui no AutoCAD, tudo é muito estudado até na hora de impressão. Por quê? Ele chama a impressão de plot, né? De plotter, digamos assim. O que é plotar? Ou plot, como está ali na nossa ferramenta. Significa que você vai imprimir, maneira bruta de dizer, você vai imprimir o seu trabalho. Lembrando que esse seu trabalho, ele tem uma coisa fundamental no programa chamado escala. Isso lá em desenho técnico, se ouve falar demais na famosa escala. Então, o que é a escala? A escala nada mais é do que um método de ampliação e redução de desenhos e de formas, aonde você vai utilizar essa escala de acordo e proporcional ao tamanho do objeto real. Então, vamos dar um exemplo. Aqui na minha tela inicial, eu tenho aqui uma peça, digamos assim, uma figura em forma de peça desenhada. Mas essa peça, eu quero que ela ocupe o tamanho de uma folha A4 inteira, por exemplo. Exemplo bem simples. Então, eu preciso usar uma escala de modo que na hora que eu fizer o plotter dela, essa imagem seja impressa na folha inteira. Você já percebeu aí que na nossa tela inicial não tem uma página, não tem uma folha, né? No Word você tem uma folha para se guiar. Você tem uma margem, né? Você sabe onde começa, onde termina. Aqui não tem. Aqui você tem um espaço preto, todo ele dividido, onde todo esse espaço não tem, ele é infinito, não é nem finito. Ele é infinito, simplesmente, não tem fim. Então, como é que eu vou ter aqui uma noção, uma ideia de espaçamento, né, de tamanho? Como é que eu vou saber se o negócio está pequeno, se está grande, se está mais ou menos? Não tem como eu saber, né? E aí, esse plotter aqui vai ser fundamental para a gente, beleza? Bom, agora aqui a gente tem o Drawing Utilities, que são algumas outras ferramentas que o Dreamweaver, que o AutoCAD tem, que você pode o quê? Incluir, você pode inserir no programa. E o fechar, né? Close, fechar. Bom, em princípio esses são os itens bem fáceis e tranquilos da gente poder visualizar, né? Então não tem muito problema. Porque são muitas coisas que já existem em outros programas. Então, é bem fácil. Bom, o que nós temos aqui em cima? Nós temos a guia, a barra, digamos assim, de menu. Olha aqui em cima, a famosa barra de menu. O que essa barra de menu tem? Tem algumas anotações aqui que a gente vai ver, claro, muitas delas durante todo o curso, mas algumas são importantes. Essa primeira guiazinha Home é onde você vai encontrar os objetos e as ferramentas que mais você utiliza. São aquelas padrões, né? São aquelas em que você usa toda hora. Quem são elas? As básicas, né? Nós temos aqui, linha poligonal, círculos, arcos, retângulos, elipses, quadrados, copiar, mover, rotacionar, girar, escala. Está vendo que são ferramentas que você vai usar toda hora. Então, elas ficam no home, né? Como se fosse a homepage, a página inicial. Temos texto, linha, enfim, uma série de ferramentas que você vai usar sempre. Temos agora o insert, né, que é o inserir. Insert, inserir. Eu tenho muita coisa aqui para inserir, né? Blocos de edição. Eu posso inserir, vou dar um clique aqui, eu posso inserir retângulos, né? Block, que ele chama, né? Bloco é bloco retangular, enfim.
anotações. Aqui são algumas coisas específicas de escala e de cotas, que também a gente vai falar mais na frente. E assim vai, amigos. Aqui a gente vai encontrar aqui uma série de elementos. Cada item desse tem a sua importância. E a gente vai falar dessas importâncias ao longo das aulas. Percebe? Ó, algumas coisas aqui você já até tem no próprio menu, ó, importar, exportar, tá vendo? Ó? Página de saída, tá vendo? O output, como é que vai sair isso? Ó, tá vendo aqui? Novamente, o impressão, né? O plotter, também você consegue aqui. Então, na realidade, tem alguns atalhos aqui que vão te ajudar bastante. Ok? Vamos lá. Beleza. Então, vamos aqui, eu vou ver se eu subo aqui. Opa, ó. Lembrando que eu já falei dessa tela infinita, né? Essa tela infinita aqui é a famosa área de edição. Olha o meu cursor como ele fica em forma de cruz, em forma de marcador. Onde nesse marcador você tem duas orientações. Por quê? Porque todo e qualquer trabalho feito no AutoCAD, inicialmente, ele é feito em duas dimensões. Ou seja, utilizando apenas dois eixos. Quem são? Olha aqui embaixo. Vou trazer você aqui para baixo. Ó. Eixo horizontal X, ok? E eixo vertical Y. Professor, o que é o X e o que é o Y? Bom, se a gente voltar lá na matemática, volta lá vamos dizer aqui, lá em funções, planos cartesianos, olha só que legal. Plano cartesiano de matemática. O professor provavelmente falou dessas duas letras, X e Y. Aonde? Em cada plano desse, eu vou ter uma orientação. Então, se eu disser para você que o que eu marcar na horizontal, estou falando do eixo X. Se eu marcar algo na vertical, eu estou falando do eixo Y. Então, meus amigos, se eu fizer uma linha na horizontal, quem vai me orientar em termos de medida, de escala, de tamanho, é o eixo X. Se eu estiver fazendo alguma reta na vertical, quem vai me orientar vai ser o eixo Y. Ok? Aqui no cantinho direito, nós temos aqui quase que os cardeais, né? Os pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. Mas, na realidade, isso daqui para nós vai ser a nossa orientação bidimensional. Ou seja, o que eu fizer aqui, eu vou estar visualizando em 2D, em duas dimensões. Percebe que eu tenho aqui um item chamado top. O que significa isso? Significa que a minha visualização da tela, ou seja, da nossa área de edição, é uma visualização superior, do topo, ou seja, é como se eu estivesse olhando de cima para baixo. Beleza? Por isso que aqui está escrito top. Posso rotacionar o meu projeto, girar ele de um lado para o outro, para cima e para baixo? Sim, perfeitamente, desde que ele esteja pronto, né? Agora não temos nada, então não vai alterar em nada. Mas toda essa rotação, olha aqui as setinhas de rotação que a gente pode usar, tá vendo? Então tudo isso daqui é importante. O que mais é importante para a gente agora, professor, nesse início? Ó, aqui embaixo nós temos duas coisas fundamentais. Vamos lá. Eu tenho uma guia aqui chamada modelo. Essa guia é a guia de construção, de edição do meu projeto. A guia Layout 1, vou clicar, ó, Layout 1, olha o que ela me mostra. Ela me mostra o meu projeto visto numa folha de papel. Então, aquela visualização que você ainda não tinha, justamente porque era um programa bem diferente lá do Word, né, do PowerPoint, por exemplo, agora você tem ideia de tamanho, tá vendo? Ó, você tem o tamanho de uma folha. Então você sabe que o que você fizer ali vai se concentrar nesta área. Beleza?
Vamos voltar para o model. Vamos voltar aqui, ó, model. Então, eu tenho aqui ó, layout e modelo de construção do meu projeto. Eu tenho uma barrinha solta aqui, mas o que eu vou fazer? Olha só, eu vou pegar ela aqui por esses quadradinhos, tá vendo aqui? Ó, e vou encaixá-la. Eu vou encaixá-la aqui, ó. Tá vendo? Ó? Pum, pronto. Quem é esta barra, né? É a nossa famosa barra de comandos. O que essa barra de comandos está fazendo aí? Ela é o coração do programa. Como assim? Porque, amigos, lembra que eu falei que o programa é um programa técnico? Então, eu posso dizer assim para você, faça um traço de 3 centímetros, por exemplo. Então, quando eu digo isso para você, aqui na minha área de trabalho, né, você percebe que tem várias quadrículas. Isso a gente chama de grade. Grid, né? Grade de orientação de escala. Outro papo que a gente vai falar mais à frente. Então, para eu marcar 2 centímetros aqui, eu não sei onde está a régua, eu não sei como é que eu vou marcar isso. Então, o que a gente usa? A gente usa o comando para ele marcar por si só a medida de 2 centímetros. Quando eu estipulo aqui um determinado objeto, esse objeto ele vai sempre me pedir alguma orientação. Ele vai me pedir um ponto de referência. E esses pontos, essas orientações, essas referências, eu adiciono na minha barra de comando, colocando os valores na qual eu estou querendo. Sejam eles medidas, sejam eles ângulos, tá? Então, tudo isso eu utilizo a minha barra de medidas. Desculpa, barra de comandos, ok? Bom, mais para baixo, ó, vê se você consegue dar uma olhada aqui embaixo. Você percebe que você tem 3 números. O que são aqueles 3 números? E outra coisa, ó, eu estou mexendo aqui no meio da tela, eles vão modificando. Isso significa a orientação, são as coordenadas do ponto. Se você, novamente, volta lá no famoso plano cartesiano, quando o professor dizia para você assim, ache o ponto do par ordenado 2 e 4. O que quer dizer? Que você achasse um ponto com x igual a 2 e y igual a 4. A mesma coisa acontece aqui. Com o mexer do meu mouse, você percebe que este número, ó, esse primeiro número aqui, corresponde ao eixo x. O segundo corresponde ao valor y. E o terceiro, você percebe que ele continua zerado, tá vendo? Enquanto eu mexo, ele se mantém no zero. O que significa isso? Que aquele eixo zero é o eixo z, que nós ainda não estamos trabalhando com desenho em 3D. Se eu estivesse trabalhando com um objeto em 3D, com certeza já estaria aparecendo aqui as medidas do eixo Z. Beleza? Então, aqui a gente tem uma orientação, a gente tem os parâmetros e tudo isso voltado tecnicamente para o uso do programa. Ok até aí? Perfeito? Bom, para a gente poder aqui fazer um mínimo de prática para essa nossa primeira aula de conhecimento da interface do programa, o que nós vamos fazer aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa bem simples. Eu vou clicar aqui no Line, linha, e olha só que legal. Você percebe que eu não estou clicando em nada, hein? Antes de eu mexer, antes de eu clicar em algum local, ele já me mostra a coordenada, tá vendo? O que é a coordenada? A coordenada é o encontro, é o meio da cruz, né? Essa cruzinha que você está vendo aí em amarelo, ó, o meiozinho dela é justamente o ponto de orientação do x e do y. Agora, antes de eu clicar, olha o que ele está me perguntando aqui embaixo na barra de comandos. Ó. Line, que é a ferramenta que eu estou usando, Specific First
point. O que ele quer dizer? Especifique o primeiro ponto. Então, ele pede para que eu marque o primeiro ponto dessa linha que eu vou traçar e, partindo do princípio que eu marquei o primeiro, eu iria fazer orientações para os demais, tá? Então, vamos lá. Eu vou marcar o primeiro clicando uma vez só. Ó, cliquei. Ponto. Sem mexer o mouse, eu apenas cliquei. Aí ele já me diz ali o seguinte, ó. 90 graus no ponto X, desculpa, 90 no ponto, na orientação Y e 0 na orientação X. Isso é a angulação. Se eu quiser fazer uma linha exatamente na horizontal, ela vai ter 0 graus. Se eu quiser fazer uma linha totalmente na vertical, meu ângulo terá que ser 90. Ok? Tranquilo? Bom, vou mexer o mouse, ó, bem devagar. Olha só que legal. Percebe que eu estou mexendo o mouse? Ele já está me mostrando em que ângulo que eu estou. Olha só, eu desci. Olha o que aconteceu. Ele já desceu 28 graus. Percebe? Ó, vou subir. Ó, ele subiu, vou subir mais, ó, 33 graus. Percebe que só o fato de eu clicar na ferramenta, ele já me induz a um comando. Eu preciso aqui de um determinado comando. Bom, vou esticar essa linha aqui um pouco mais para frente. E ele diz aqui o seguinte, ó, specific next point. Ou clique, né? Essa setinha aqui dizendo, ó, ou clique. O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer várias coisas. A mais simples de todas é clicar em outro ponto, né? Supostamente é o que a gente vai fazer. Então, ó, vou escolher aqui 30, ó, vou subir, vamos lá, 42 graus. Pronto. Não, ficou na frente ali. Aí. Vamos pegar aqui, ó. Pronto, 62 graus. Cliquei. Pum. Olha, ele já cria uma outra linha. Tá vendo? Então, conforme eu for desenhando o meu objeto, ele já vai determinando as coordenadas. Vou fazer um outro. Ó, aqui, ó, 28 graus de inclinação. Ok. E aí, eu vou aqui, propositadamente, eu vou fechar formando um triângulo. Ó, formei um triângulo ali de propósito. Então, meus amigos, olha só o que aconteceu. Eu criei aqui na minha área de trabalho um triângulo, né? Então, meus amigos, aqui eu tenho um triângulo, né? Que eu fiz novamente propositadamente. E daqui por diante, eu poderia fazer aqui o que eu quisesse, né? Aqui eu fiz uma forma geométrica, né? Bem simples. Mas essa forma geométrica, ela poderia ser um terreno, poderia ser um pedaço de uma peça de carro, poderia ser um cômodo de uma casa, enfim, poderia ser várias coisas. Então, as ferramentas, elas vão me auxiliar para justamente acelerar esse processo de construção de um desenho. Lembrando que estamos falando de desenho em 2D. Vamos clicar aqui no círculo. Ó, vou pegar um círculo agora. Como é que eu faço? Ó, novamente, ó, especifique, olha só o que ele está me dizendo ali. Especifique um ponto central do círculo. Então, vamos imaginar que eu vou clicar aqui, ó, dá um clique só. Pum, cliquei. Ó, cliquei. Eu vou arrastando, olha o que ele vai fazendo. Eu vou, ó, traçando o meu ângulo, o raio, perdão, ó. Quanto mais eu aumento o raio, maior fica o círculo. E o raio é óbvio que eu posso determinar, né? Vamos ver aqui. Eu vou colocar aqui, ó, vou digitar, tá vendo? Eu digitei ali, ó, 400, tá vendo? Só que aqui eu estou trabalhando com milímetro, né? Essa questão de escala a gente também vai ver depois. Então tá aqui, ó. Formei o meu círculo perfeito, que também, novamente, poderia ser uma área circular, né? Enfim, pode ser várias coisas, dependendo do setor que você estiver estudando, né? Ou trabalhando.
Bom, meus amigos, é claro, é óbvio que a gente tem muita coisa para ver, bastante até, mas para a gente não embolar muito o meio de campo, o que que nós vamos fazer? Essa primeira aula foi uma aula de conhecimento da interface do programa. E o que que eu vou pedir para vocês? Quem não tiver o AutoCAD, ou quem não puder ter computador para instalar o AutoCAD não é um programa leve, é um programa razoavelmente grande. Precisa de um mínimo de memória suficiente. Precisa, se eu não me engano, de pelo menos 2 GB de memória. Então, você pode baixar lá, como eu falei, no autodesk.com, que é o site oficial do AutoCAD, né, dos programas do Autodesk. Lá você faz um cadastro bem rápido, bem simples, e no tópico Downloads, no link Downloads, você tem a opção de baixar o AutoCAD estudantil, ok? E daí, depois que você baixar, você vai instalar ele normalmente, assim como você está vendo aqui o meu. Qualquer dúvida, pessoal, pode me dar lá fazer um comentário lá na nossa postagem dessa videoaula, tá ok? Nós vamos intercalar, tá? Vou fazendo uma videoaula, vou deixar sempre uns exercícios para a gente poder fixar e a gente vai estar fazendo umas lives aí, umas aulas ao vivo, para a gente poder aí estar junto e tirando dúvidas ali ao vivo. Beleza? Bom, deixo aqui então meu recado. Nessa nossa primeira aula, é muito importante que você veja o vídeo inteiro. Para qualquer dúvida que surgir, você joga lá nos comentários. Beleza, pessoal? Antes de mais nada, foi um prazer aí conhecê-los. Vamos ainda trabalhar muita coisa para frente. Um abraço a todos. Até a próxima, a gente se vê. Valeu, tchau, tchau.